Olá, sejam todos bem-vindos na nossa primeira aula de Química. Hoje iniciaremos nossa aula falando sobre a tabela periódica. Vamos falar um pouco sobre o histórico e organização da tabela periódica. Os elementos químicos eles foram organizados de acordo com as suas diversas propriedades químicas e físicas. A forma mais satisfatória de reunir os elementos, seguindo as mais diversas características, foi através da organização da tabela periódica, que ficou conhecida. Ela é considerada a fonte mais rica e completa de uma de suas informações sobre os elementos químicos conhecido até os dias de hoje. Um amplo conhecimento da estrutura da tabela periódica, ela nos permite prever as propriedades de qualquer elemento químico, mesmo sem conhecer o seu nome, apenas pela sua localização ou pelo seu número atômico. Podemos observar informações sobre as propriedades físicas e químicas do material e os tipos de ligações químicas que permite entre os átomos ou várias outras informações. Vejamos a nossa próxima imagem. Vários estudiosos eles já tentaram reunir os elementos químicos, porém, o mais importante passo foi dado por volta de 1869, através do professor da Universidade Medellín. Ele escreveu um livro sobre os elementos conhecidos até aquela época. Medellín alcançou o real destaque. O Medellín sentiu a necessidade de organizar os seus dados da química inorgânica e conhecer e colecionar todas as informações sobre os elementos conhecidos. Os dados eles eram anotados em cartões que eram fixados na parede de seu laboratório. Ele fez um imenso quebra-cabeça, dando origem à nossa tabela periódica. Vejamos agora a tabela periódica ao lado, criado por Medellín, na época, só para vocês entenderem melhor algumas características importantes. Através dessa ideia, os elementos eles foram distribuídos em colunas verticais e colunas horizontais, que chamamos de linhas horizontais, em ordem crescente de sua massa atômica, como propôs o Medellín. Prestem atenção, Medellín organizou a tabela periódica através da massa dos elementos químicos em ordem crescente. Mas vamos ver mais adiante, nesse mesmo vídeo, que essa organização através da massa ela é incorreta, tudo bem? Vamos prosseguir com a nossa aula. Nessa ocasião, eram conhecidos apenas 63 elementos químicos e Medellín lhe deixou em uma tabela lacunas reservadas para os elementos a serem descobertos ainda. Dessa forma, ele prevê a existência de outros elementos químicos que ainda iriam surgir. Medellín, através de sua observação e estudos, ele apresentou uma classificação que é a base da classificação moderna, propondo a seguinte lei periódica. As propriedades químicas e físicas dos elementos químicos eram funções periódicas da sua massa atômica. Por volta de 1913, o Moseley ele verificou que as características mais importantes de um elemento é a sua carga nuclear, ou seja, a quantidade de prótons no núcleo de um átomo que define o número atômico de cada elemento químico. Desde então, ele ficou conhecido e determinado que os elementos eles deveriam obedecer a uma ordem crescente de número atômico e não de massa atômica. Foi dessa forma que se chegou à tabela atual. Vejamos agora a nossa tabela periódica atual. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos, conhecido as suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, que é a quantidade de prótons presente no átomo.
No total, a nossa tabela periódica, ela possui 118 elementos químicos, sendo 92 naturais e 26 artificiais. Cada quadrado específico tem o nome do elemento químico, o seu símbolo e o seu número atômico. Na nossa tabela, ela possui 7 linhas horizontais, cada uma sendo chamada de período. Esses elementos, eles pertencem ao mesmo período, eles possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Com a organização dos períodos na tabela, algumas linhas horizontais se tornaram muito extensas, por isso é comum representar a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos a parte dos demais. São essas duas linhas de baixo que estão de azul claro e o azul de lilás. As famílias ou grupos são as colunas verticais, onde os elementos eles possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou seja, a camada de valência. Muitos elementos desse grupo, eles estão relacionados de acordo com suas propriedades químicas. Não se preocupe com esses termos. Essa organização da tabela periódica atual iremos estudar com mais detalhe nas nossas próximas aulas. Boas aulas, bons estudos e até a próxima!